tão sozinho ultimamente, que nem vejo em minha frente nada que me dê prazer. E vejo cada vez mais longe a felicidade. Vejo em minha mocidade tantos sonhos se perder. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. E às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades. Eu vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só pra ver o sol nascer. Muito boa noite, é com uma alegria que a gente começa mais um programa de Direção Espiritual, e hoje motivados pelo discurso da simplicidade. O poeta já dizia que simplicidade é a gente querer uma coisa só. E quanta solução para a vida há no momento em que a gente tem a coragem de dizer: eu queria ter na vida simplesmente. E depois do simplesmente vem aquilo que a gente elegeu como essencial para a gente ser o que a gente é. Simplicidade é a gente ser capaz de reconhecer o único e necessário bem que a gente precisa. E talvez seja esse um dos grandes erros que nós cometemos na vida. Nós queremos demais. E no ato de querer demais, nós desfocamos a nossa atenção e a gente acaba se perdendo no muito querer. E geralmente quem quer muita coisa não quer nada. Geralmente quem diz que ama muita gente não ama ninguém. Geralmente quem diz que quem faz muitas coisas acaba não fazendo nada direito. É por isso que o discurso da simplicidade é um caminho seguro para nos conduzir ao lugar que nós precisamos chegar. Eu às vezes me perco querendo tanta coisa, e no ato de querer muita coisa, eu não me descubro trabalhando especificamente para alguma coisa. No ato de querer muitas coisas, eu acabo me desprendendo de mim mesmo, porque querer muito é um jeito que eu tenho de esquecer quem sou eu. Eu sou a simplicidade e preciso viver essa simplicidade. Eu sou uma estrutura que precisa se identificar no único querer de cada vez na vida. Porque no momento em que a gente se ocupa daquilo que é único, a gente realiza bem. E no ato de realizar aquilo que é único, nós nos preparamos para o outro que precisamos fazer depois. E assim a vida vai seguindo com sabedoria. É a mesma coisa que você querer escrever 1000 cartas ao mesmo tempo. Você não tem condições de colocar sua atenção, sua inteligência, sua mão a serviço dessa inteligência para transcrever aquilo que a sua inteligência está dizendo.
de uma vez só para 1000 cartas, não. É preciso que a gente escreva uma de cada vez. Da mesma forma como não é possível a gente percorrer 1000 quilômetros se a gente não der um primeiro passo. Veja bem que se a gente vai olhando a vida pelo discurso da simplicidade, nós vamos descobrindo que então é possível viver bem. Ô, minha gente, é tão fácil a gente cair nesse discurso fácil de dizer que a vida é complicada demais. A vida não é complicada. A gente é que vai complicando no momento que a gente quer muito. Para pensar hoje, por exemplo, como é que você viveu o seu dia, se você também não caiu no erro, no risco de querer muitas coisas ao mesmo tempo. Se talvez hoje o seu pior erro tenha sido em se ocupar de muitas coisas e acabando não ocupando de nada. Ou quem sabe hoje o seu erro foi querer cuidar de todo mundo e você acabou não cuidando de ninguém. Porque no momento em que a gente se dispersa demais no nosso muito querer, no momento em que a gente multiplica dentro de nós o nosso querer, a gente perde a capacidade de se dividir. Porque pode parecer estranho isso, mas é verdade. Quando a gente se multiplica demais em muitos quereres, a gente não sabe se dividir. E às vezes o que a vida pede de nós é muito pouco. Às vezes o que a vida pede de nós é a simplicidade. Não tem muito mais o que fazer. Não tem muito mais o que buscar. E sabe quando é que nós descobrimos isso? É no momento que a morte encosta em nós. Ou porque alguém morreu do nosso lado, ou porque alguém está morrendo do nosso lado, ou porque a gente está morrendo. Quando a gente descobre que já não há muita coisa a ser feita. E que tudo aquilo que a gente fazia antes, a gente já não pode fazer mais. Porque houve uma debilitação da saúde. A saúde já não é mais a mesma. E tudo aquilo que antes eram inúmeras possibilidades vão se reduzindo a algumas poucas possibilidades. Já não tem mais forças para fazer o que você fazia antes, então a simplicidade vai tomando conta de você. E é interessante isso, que a gente nasce simples e depois a vida vai ficando complicada, mas a vida nos leva de novo para a simplicidade. Porque quando a gente é criança, a gente quer uma única coisa. Quando o recém-nascido chora, ele quer uma única coisa. Ou ele precisa ser alimentado, ou ele precisa ser vestido porque está com frio, ou porque ele precisa ser sanado de alguma dor. Ele não tem muitos outros quereres. Ele não tem dentro do coração dele a vontade de ir ali, de ir aqui, de fazer isso, de fazer aquilo. Ele está única e exclusivamente preocupado com a sua sobrevivência, com a urgência daquela hora. Se é fome, ele chora porque está com fome. Se é sede, ele chora porque está com sede. É o discurso da simplicidade. É a vida simples acontecendo naquela criança. E depois, à medida em que a gente vai crescendo, a gente vai precisando de tantas outras coisas e a gente vai multiplicando essas nossas necessidades de um jeito tão estranho que daqui a pouco nós já não sabemos mais reconhecer o que é o necessário para hoje. Eu quero tanta coisa que, se me perguntar com sinceridade o que realmente quero, eu não sei dizer. E aí, minha gente, nós precisamos descobrir então uma fórmula sem que a gente morra, sem que a gente esbarre na morte. A gente precisa começar a fazer essa tarefa, esse exercício de casa, de todos os dias, pessoas que nos procurarem. Não é bem assim. Por mais que a gente se esforce, é humanamente impossível a gente responder para uma pessoa que recebe de 1.000 a 1.500 e-mails por dia. Como é que você vai responder isso, minha gente? É impossível. Não é possível a gente ter o controle de uma vida pública assim, com aquilo que é muito particular da gente. Então a gente vai fazendo à medida que pode. E muitas vezes o grande problema é que a gente acaba se culpando no momento que a gente não consegue. E aí está a grande razão de muitas vezes nós nos infelicitarmos, né? E de criarmos um desconforto particular, pessoal, porque a gente não sabe viver o equilíbrio entre vida pública e vida particular. O profissional da saúde vive muito isso. Ele precisa ser muito carinhoso com seus pacientes, ele precisa ser muito atencioso com as pessoas que o procuram, mas ele precisa também ser atencioso com os filhos dele lá. E cada vez que a gente, muitas vezes, por razões até mesmo sem necessidade, nós retiramos aquela pessoa do seu convívio para nos dar uma atenção que poderia ser num outro momento, nós estamos pecando contra a vida pessoal daquela pessoa.
E isso é uma coisa que nós podemos reivindicar, né? Então que você não se conflitue a ponto de você desanimar daquilo que você vai fazer. Ser psicólogo é uma atitude, é uma profissão altamente, profundamente realizadora no mundo de hoje. Mesmo porque as pessoas estão muito necessitadas de bons profissionais nessa área, que possam ajudar, porque Deus nos resgata muito através de uma boa psicologia aplicada, viu? Isso é muito importante que você tenha essa consciência e que você não desanime só por causa dessa dificuldade que você está enfrentando. E o pior virá pela frente, viu? Não desanime agora não. Se fortaleça, porque quanto mais conhecida você for na sua área profissional, menor será o seu mundo pessoal. Então você precisará cuidar bem deste mundo pessoal para que ele lhe sustente e você seja feliz naquilo que você faz. Tá bom? Eu sempre digo isso aqui, padre que não tem amigo, é muito difícil ser feliz como padre. É muito difícil a gente conseguir ser um homem realizado se a gente não tem amizades verdadeiras que nos ajudam a viver a nossa opção de vida. Padre Fábio, sou de Goiânia, estou começando a me relacionar com uma pessoa de 49 anos. Eu tenho apenas 25. É possível acontecer um matrimônio? Há dificuldades devido à idade? E a pessoa que quer casar e fala que no decorrer da situação e do tempo o matrimônio será uma consequência? Veja bem, vou responder a primeira, né? Existe problema em casar-se com uma pessoa mais velha? Não, não existe nenhum problema, não há nenhum impedimento. A única coisa que a gente precisa pensar é se você está preparada para viver essa diferença de idade. Sobretudo naquilo que diz respeito à formação de família, né? Se ele tem praticamente 50 anos e você tem 25, não estou dizendo que você vai morrer depois dele, estou apenas pela lógica da cronologia, né? Uma pessoa de 50 anos tem maiores possibilidades de morrer antes daquela que tem 25, concorda comigo? Então, se você, por exemplo, vai ser mãe aos 27 anos e o seu marido já estará com 52, você fique sabendo que você terá boa parte da educação desses filhos, né, muito nas suas mãos. Porque 25, mas depois põe mais 75 anos e você estará com 50. Então, o que a gente precisa fazer? É uma projeção, é você ser capaz de projetar a sua vida, não só a partir do agora. Muitas vezes nós erramos nas decisões que a gente toma, gente, porque a gente só olha o agora. Agora eu quero. Mas será que agora, aquilo que eu quero, será o suficiente para eu ser feliz daqui 10 anos, por exemplo? Você poderá, padre, mas então a gente não vai fazer nada na vida. Não, não significa isso. Existem decisões que são fundamentais. Existem decisões que elas vão trazer consequências muito sérias para a sua vida. Quanto mais séria é uma decisão a ser tomada, maiores serão as consequências que aquela decisão terá na sua vida. Então é isso que a gente precisa ter uma consciência. Uma coisa é você escolher onde é que você vai fazer férias este ano. Pode ser que as consequências sejam poucas ou sejam transitórias na sua vida. Agora, você escolher com quem você vai se casar, a profissão que você vai ter, isso sim é decisão fundamental. Porque são decisões que vão esbarrar nas suas outras opções ao longo da vida. Porque o tempo todo nós estamos fazendo escolhas, não é verdade? Hoje você escolheu uma série de coisas para a sua vida. O evangelho de ontem, até lá na missa ontem, estava falando sobre isso. O evangelho falava da pérola preciosa que você descobre e compra, né? Escolha. Quando nós descobrimos que alguma coisa é precioso para nós, nós vamos então buscar aquilo que nos é precioso e a gente traz para a vida da gente, porque a gente sabe que aquilo vai repercutir o resto da vida. Existem decisões que são muito preciosas e a gente precisa saber tomar essas decisões, porque a equação da vida é que gera a felicidade ou a infelicidade, aquilo que a gente escolheu, o jeito como a gente escolheu, o que a gente permitiu que acontecesse, porque já chega aquilo que a gente não tem controle, não é? Então, escolher uma pessoa com quem você vai se casar é uma escolha, é um momento fundamental, porque você está escolhendo ali o pai dos seus filhos, você está escolhendo a família que você vai ter, não é só o agora. Por isso que muitos casamentos não dão certo. O pessoal olha na cara daquele rapaz, escolhe como marido, mas não teve nenhuma possibilidade de projetar um pouco mais. Como é que será que ele vai ser como pai? Começa a observar antes de casar-se.
Começa a indagar o jeito que esse homem tem de amar os filhos que serão dele, por exemplo. Porque você não casa só com o marido, não. Você está casando com o pai dos seus filhos também. E é direito seu que você escolha bem aquele que você quer que seja pai do seu filho. Não adianta você estar apaixonada por um homem que não vai ter condições de ser pai dos seus filhos. E é nessa hora que vale toda a renúncia, né? Olha como é bonito isso. Você já ama aqueles filhos que você nem conhece ainda, mas que serão seus. Você não vai dar um pai qualquer para elas. Então, gente, toda escolha de relacionamento é sempre uma escolha que precisa ser bem maturada, porque é uma escolha que gera muitas consequências na sua vida. Vai gerar muitas consequências mesmo. Então não é nenhum problema você se casar com uma pessoa muito velha ou mais nova, desde que você esteja consciente de que essa escolha trará uma série de limites e possibilidades. E essa é a equação final entre limites e possibilidades que você vai fazer para saber se vale a pena ou não. 0 operadora 12 31 86 2600. Esse é o programa Direção Espiritual. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Lembrando que amanhã nós estaremos em São Paulo, lá no Moinho, acho que é Moinho Santo Antônio. Uma grande festa, um grande show. Vai ter Ziza Fernandes, Adriana, eu. E amanhã eu vou ter a oportunidade de fazer o show do CD Som Zé da Silva e outros tantos. Vou ganhar o CD Disco de Ouro lá amanhã. Estou muito feliz por isso. Você de São Paulo, de região, é nosso convidado. A partir das 20 horas, estar conosco lá no Moinho Santo Antônio, em São Paulo. Depois, no sábado, estarei em Montes Claros, você é nosso convidado. E na segunda-feira, na grande festa, uma das maiores festas religiosas do Vale do Paraíba. Farei um show na festa do Bom Jesus do Tremembé, aqui em Tremembé, ao lado de Taubaté. Você é nosso convidado também para essa festa grandiosa que já está acontecendo. E eu vou fazer o show, então, na segunda-feira, dia 6. Você é o nosso convidado para estar conosco. Queria mandar um grande abraço. Há um tempo atrás, encontrei no aeroporto a dona Maria Emília. Dona Maria Emília assiste sempre o programa. Eu acho que ela é de Uberaba ou Araxá. É uma dessas duas cidades aí. Ela é mãe do Davi, jogador do Fluminense. Tá certo que eu sou Flamengo, vamos dar um abraço para ele, né? Um abraço para o Davi, um abraço para ela. Ela disse que eu sou muito parecido com ele. Obrigado pelo seu carinho, dona Maria. Que Deus abençoe vocês. Muita alegria aí para você, Davi, na sua carreira, no seu trabalho. Mandar também um abraço muito carinhoso para o pessoal lá da aeróbica, da academia de Petrópolis. São os grandes amigos meus lá, todos os meninos que trabalham, que são muito companheiros, cada vez que eu tenho a oportunidade de ir para lá. De maneira muito especial, o Murilo, proprietário, um grande empresário do mundo dos esportes e que tem sempre um carinho tão grande comigo cada vez que vou lá. Obrigado, Murilo, que Deus abençoe vocês aí nesses 22 anos de aeróbica, que vocês possam continuar fazendo bem, com esse serviço prestado, trazendo a saúde que o povo precisa e dando a oportunidade, né, para que as pessoas tenham um lugar onde elas possam cuidar da saúde. E hoje também falando em saúde, eu quero mandar um abraço para o Leonardo e a Cláudia, que estão inaugurando lá em Taubaté a Aerofisis. Fui lá para dar a bênção, mas estava muito atrasado, muita gente, a gente vai deixar para dar a bênção depois. A nova academia em Taubaté, que é até mesmo de um amigo do Dunga, aqui de Pinda, que está abrindo este grande empreendimento aí. Ficou muito bonita a academia, estará a partir de hoje dirigindo esse novo espaço também de saúde para o povo de Taubaté. Sempre digo, gente, a nossa salvação, ela é em todos os aspectos, né? E cada vez mais eu me convenço disso, que cuidar do corpo é cuidar da alma é cuidar do corpo. E a gente precisa descobrir o quanto é importante a gente ter a saúde física, o quanto é importante a gente saber cuidar da gente, o quanto que é importante a gente ter essa disciplina, mesmo porque no momento que a gente se disciplina numa atividade física, e esse é o grande problema nosso, né? A gente não consegue manter a disciplina naquilo que a gente faz. De alguma forma a gente está educando o caráter também, a gente está moldando o caráter. Porque quando a gente consegue viver uma disciplina de uma boa alimentação, quando a gente consegue manter uma disciplina de uma atividade física, o que na verdade nós estamos fazendo é criando também dentro de nós condições de sermos disciplinados em outras coisas. Eu, por exemplo, eu era um desastre há um tempo atrás. Essa minha disciplina como atividade física tem 5 anos. Antes disso, eu era totalmente indisciplinado para comer, para dormir, para viver. E graças a Deus, na atividade física, eu descobri uma série de disciplinas, até mesmo de leitura que eu preciso fazer, de vida pessoal, particular que eu preciso ter.
É importante a gente descobrir isso. Às vezes está faltando isso na sua vida, um pouquinho de disciplina, um pouquinho de cuidado com você. Às vezes, aquilo que eu falava no início do programa, porque a gente acha que tem muita coisa para fazer, não sobra tempo para a gente cuidar da gente mesmo. E esse é um pecado. É um pecado que a gente comete contra o nosso corpo, contra a saúde do nosso corpo. Padre Léo morreu trazendo este recado para todos nós. Eu me recordo da última oportunidade que eu tive com ele, de estar com ele, né? Ele falando: filho, cuida da sua saúde. Continue cuidando de você, continue cuidando da sua alimentação, porque o povo de Deus precisa que a gente esteja saudável para cuidar deles. E é verdade. O que falta muitas vezes para nós é a disciplina e a atitude de dizer: a partir de hoje eu vou mudar a minha alimentação. Vou fazer o que eu tenho que fazer para eu chegar ao resultado que eu preciso chegar. Um abraço a todos vocês, todos os profissionais da educação física, por esse Brasil afora, e tenha uma certeza: quando entrar aquela pessoa lá meio envergonhada lá na academia, você que é um profissional da educação física, que você é cristão, que você acredita de verdade no valor da salvação, seja um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Seja um instrumento a integrá-la dentro do grupo, para que ela não se sinta muito sozinha ali, para que ela descubra a graça de viver de maneira saudável. Isso é muito bom, quando a gente encontra profissionais que são capazes de nos trazer este aprendizado. É muito bom mesmo. Então, antes de atender aqui, vamos atender uma pessoa ao vivo. Boa noite, Aretusa, do Rio de Janeiro. Boa noite. Cadê a Aretusa? Acho que ela foi fazer uma atividade física, ficou motivada, foi fazer uma caminhada no Leblon. A gente espera, viu, Aretusa? Desiste não, filha. Depois da sua caminhada, vai, faz rapidinho e volta, tá? Estamos esperando. Padre Fábio, sou casado há 7 anos, tenho 2 filhos maravilhosos e meu marido também é maravilhoso. Mas tenho um problema muito sério. Sou casada, moramos perto dos familiares de meu marido, uma família grande e centralizadora. Tentando ser clara, preciso de uma palavra. Meu marido coloca a nossa família e nosso relacionamento em segundo plano. Parece-me que não cortou o cordão umbilical. O que fazer, padre? Como agir? Minha filha, este é um problema seríssimo, problema cultural, né? Existem famílias que são realmente centralizadoras e não permitem que o outro se case. Até casou no papel, casou na igreja, mas na vida prática, existem pais, que por um excesso de zelo, acaba não deixando o filho ir viver a sua vida, que parece que vai perder, né? A gente precisa tirar essa coisa da cabeça, não é assim não. Um filho se casou, constituiu família, você não perdeu um filho, você ganhou uma outra filha, que é a nora que agora você tem. O grande desafio, minha gente, está em nós estruturarmos o novo lar atribuindo responsabilidades. Muitas vezes o lar, ele não acontece porque a gente não entrega as responsabilidades que são próprias de cada um. Um pai tem uma responsabilidade específica, a mãe tem uma responsabilidade específica, e ali vocês estabelecem o limite do território. A mesma história do primeiro bloco. Vida pessoal, vida pública. Aqui está. Vida familiar, a família dele, os irmãos, a mãe, o pai e a vida da nova família. Se essa nova família não se estrutura, se ela não delimita os territórios, aquele outro território vai ficar constantemente vindo tomar posse daqui. E, infelizmente, ao invés de estarmos amando as pessoas, nós estamos mantendo-as infantilizadas. Quando a gente se exercita em zelar demais, em cuidar demais do outro, a gente corre o risco de estar privando este outro do crescimento. E muitas vezes, para a gente crescer, a gente precisa bater asas sozinhos. É igual aprender a andar de bicicleta. Se a gente não cai, a gente não aprende. Então, recado aí para você que de repente tem uma dificuldade de liberar seu filho, ou então você que está aí centralizando demais a vida da sua família em torno de você, cuidado, porque você não será eterna. O que vai sobrar para esse filho é o relacionamento que ele está estabelecendo e a família que ele criou. Se essa família não se estrutura, seu filho será eternamente sozinho, mesmo que ele tenha gente do lado dele. Então deixa seu filho crescer. Gente, a coisa mais bonita que existe na maternidade é a gente saber cuidar na hora certa e depois também dispensar. Chega, você já está cuidado o suficiente, agora está na hora de você cuidar dos outros. O filho bem educado,
é o filho que soube ir embora também. Não é só o que soube ficar dentro de casa, não, mas é o que soube fazer a transição da família para a nova família constituída. Cada vez que a gente tenta amarrar os nossos filhos em nós por um excesso de zelo, a gente os priva do crescimento e eles vão ficar infantilizados a vida inteira. Você tem toda a razão de reclamar, realmente o casamento pode ir por água abaixo no momento em que a família não deixa a outra família nova crescer. Aretusa, boa noite. Boa noite, Padre Fábio. Como vai você, minha filha? Vou bem, graças a Deus. Primeiro de tudo, estou muito feliz que consegui. Eu queria te falar que os últimos dias têm sido bem difíceis para mim, sabe, Padre? O que foi? Porque eu moro no Rio, mas minha família é de João Pessoa. E meu pai sofreu um infarto há uns 30 dias atrás. Uhum. E foi exatamente no final de semana que eu fui passar em João Pessoa. E assim, foi muito traumatizante para mim, para toda a minha família, porque eu sou médica, meu pai também. E viver assim, essa possibilidade de perdê-lo tão rápido, sabe, Padre? De uma forma tão drástica, foi muito ruim. E eu acho que, assim, é como você estava falando no início do programa. Se você me perguntasse há um mês atrás, eu ia te falar que eu me considerava uma pessoa muito feliz, sabe? Super bem casada, realizada profissionalmente, tenho uma relação muito forte com minha família, mas você vê assim que sua vida, por mais que eu achasse que tivesse tudo muito perfeitinho, tudo muito estruturado, sabe? Eu acho que foi bom esse sofrimento, assim, é complicado dizer isso, né? Eu tive que passar por essa experiência para saber que às vezes a gente tem que dar valor a um monte de coisa que a gente até esquece, sabe? E esse período está sendo difícil para ele também, porque ele começou a se questionar muito porque eu, sabe? Porque isso aconteceu comigo, estava cheio de planos. E olha só, pai, não reclama não, porque eu acho que Deus foi tão bom, teve tanta misericórdia, sabe, Padre Fábio? De ter dado tempo, da gente ter conseguido socorrer, de ter encontrado uma equipe muito boa no hospital. E assim, até acho que a gente nem precisava tanta misericórdia de Deus. Eu acho que eu nem sou tão merecedora disso tudo, sabe? É sim, minha filha. Mas enfim, eu precisava dividir isso com você. Eu acho que hoje eu estava escutando aquela música sua que diz que a dor faz parte do cultivo dessa fé. Eu acho que é exatamente isso. Quando tudo está muito perfeito, a gente não consegue se aproximar tanto de Deus. E olha que eu me considero uma pessoa de muita fé, sabe? Mas eu acho que eu precisava de um pouco desse sofrimento. Às vezes a nossa vida está tudo tão equilibradinho, né? Tudo tão certo. E de repente vem um pôr do sol e tudo fica diferente depois. É interessante, Arentusa, como essa sabedoria, ela nos impacta. Ela cria realmente dentro de nós uma postura que nos faz enxergar as coisas de um jeito diferente. Às vezes nós precisamos levar o susto para saber que a gente tem. Eu me lembro, gente, que a primeira vez, quando eu fiquei sabendo que o Robinho estava doente, né? Lá nos idos nós estamos em 2007, né? Foi finalzinho de 2005. Quando eu recebi aquela notícia, eu estava nos Estados Unidos, estava lá por um tempo, que ia precisar viver lá. De repente, nada mais era importante para fazer, senão voltar e ficar com meu amigo, né? E eu me lembro que aquilo foi como um pôr do sol que mudou radicalmente a paisagem da minha vida. Eu antes tão cheio de planos para fazer isso, para fazer aquilo lá, gosto de ir para lá, tenho tantos amigos lá, os eventos que eu teria pela frente. De repente nada mais é importante. O que é o mais importante no momento em que nós somos impactados por esse pôr de sol e que muda a paisagem da nossa vida? Isso é bonito demais, minha gente. A gente ter essa doce oportunidade de enxergar a paisagem de um jeito diferente, porque um pôr do sol aconteceu para mudar o nosso jeito de ver. Às vezes nós estamos tão acostumados com a luz e a gente quer que a vida seja luz eternamente, e aí vem o pôr do sol para nos mostrar a beleza da tarde. Eu não quero que a minha vida seja apenas manhã.
Não quero que a minha vida seja apenas tarde, não quero que minha vida seja apenas noite. Eu quero que minha vida seja viva do jeito que ela pode ser. E essa sabedoria, Aretusa, carregue com você, minha filha. O susto, a possibilidade de perder alguém nos abre os olhos para a gente não só enxergar aquele que a gente quase perdeu, mas para nos dar condições de enxergar os que estão do nosso lado. Porque às vezes é numa fração de segundos e já não está mais do nosso lado. É a primeira oportunidade que eu tenho, né, depois dessa tragédia da TAM. Eu fico pensando, a gente que viaja de avião, às vezes 3, 4 vezes por semana, a gente sabe o que é entrar numa aeronave, decolar, voar, pousar e viver constantemente o risco da decolagem e do pouso, que são os momentos mais críticos da aviação, né? O tempo todo a gente, ainda o Anderson lá da minha banda lá de Guarabira, no momento ele brincou não, ele falou sério, né? No momento que pousamos lá em Petrolina, ele virou e falou assim: padre, sabe o que eu fico pensando? É que no momento que aquele avião da TAM pousou, quanta gente deve ter falado: oh, que bom, chegamos. E 2 segundos depois não tinha chegado coisa nenhuma. E pensar que a vida é assim. Um descuido e já não temos mais. E que isso não nos leve a nenhuma forma de desespero, não é verdade? Que isso não nos leve a nenhuma forma de pessimismo. Eu continuo viajando de avião, porque senão eu não posso trabalhar. O povo está me esperando por muitos lugares deste Brasil. Reze por nós. E que o governo tome as medidas necessárias para que nós possamos viver sem tantos riscos. Porque riscos existem o tempo todo. Só que nós precisamos descobrir que na possibilidade do risco, a gente aprende um jeito de viver. A gente aprende a ser mais cauteloso, a gente aprende a ser mais amoroso. E essa experiência de quase perder alguém, Aretusa, na verdade é um pôr do sol que aconteceu na sua vida, na vida do seu pai. E você pode ter certeza, agradeça mesmo a Deus pela oportunidade, porque até mesmo seu pai vai ficar diferente depois desse infarto. Ele vai começar a enxergar a vida de um jeito diferente. Meu bispo Dom Carmo, né? Dom Carmo gozando de boa saúde, de repente descobriu um problema no coração, foi hospitalizado, já precisou passar por uma cirurgia extremamente delicada e hoje está lá, graças a Deus, se recuperando, melhor do que a gente imaginava, uma recuperação rápida. Mas você pode ter certeza que no coração daquele homem, eu conheço, sei disso, deve ter passado. A reflexão deve ter sido inevitável. O que eu tenho feito da minha vida? Porque no momento que nós somos impactados pela possibilidade da morte, o que nos vem é isso. O que eu fiz da vida? O nosso medo de morrer está aí. Porque no momento em que a gente pode morrer, a gente fica pensando naquilo que a gente deixou de fazer. Quantos lugares você gostaria de ter conhecido nesse mundo e você não foi? Quantas pessoas você gostaria de ter amado e não amou? Se você hoje descobrisse que seria o último dia da sua vida, você faria tanta coisa diferente? Eu iria ver mais vezes o pôr do sol em Campos do Jordão. Eu não perderia a oportunidade de voltar à minha terra, de ir à Formiga, andar pelos becos, pelos lugares que amo, de almoçar no restaurante da Denise, de comer o pão de queijo da Marina, que não tem igual nesse mundo, de comer o molho de pimenta da Neisa. Oh, meu Deus, quanta coisa eu queria fazer hoje. Simples. Eu não gostaria de que a morte me encontrasse sem que eu tivesse feito o que eu queria ter feito. E às vezes, Aretusa, no momento em que esse impacto da possibilidade da morte nos coloca assim, o que abre os nossos olhos? O que vem os nossos olhos? Aquilo que a gente antes não via. É por isso que o sofrimento tem uma capacidade imensa de nos fazer perceber o que a gente ama. Quando a minha mãe e a Ludinha estiveram lá em casa esses dias, né? Porque eu moro sozinho agora. Como é bom abrir a porta da casa, né? E ver 2 pessoas que você ama ali dentro. Isso não tem preço. Parece que aquela semana está durando dentro de mim até hoje. E se hoje eu soubesse que iria morrer, eu queria trazê-las de volta. Eu queria estar do lado da Tânia, eu queria estar do lado da Guiomar. Eu queria estar do lado de tantas pessoas que para mim são essenciais, Ana Maria, Elias. A possibilidade de encontrar gente que está distante do tempo. Essa semana encontrei meu amigo mineiro,
um homem que eu amo muito, uma pessoa que me é cara, que me é especial e que por força da vida às vezes fica tão longe. Ou eu iria passar uma semana em Petrópolis com os irmãos que eu tanto amo, com as pessoas que me são tão essenciais. Eu juntaria essa banda ali para a gente cantar de graça em vários lugares do mundo. Minha banda que está aqui, que eu vi chegando ali. Não perderia a oportunidade mesmo. Nós iríamos pagar para tocar. A gente paga a nossa passagem. Voltaria a tantos lugares que eu gostaria de voltar. Não é assim? Pergunte-se a si mesmo hoje, tem essa coragem? O que você faria da sua vida hoje se você descobrisse que essa é a última semana que você pode viver? E não encare isso como uma forma pessimista de enxergar a vida, não, não. Eu tenho certeza que você vai adiar tanta coisa boba que você está colocando como prioridade, e você vai começar a eleger tanta coisa que você precisa eleger. Eu iria lá em Uberlândia encontrar minha irmã Lourdes, dizer para ela que estou feliz com a transformação da vida dela. Iria lá encontrar meu irmão Camilo, Geraldo, Vicente, que há tanto tempo não vejo, meus irmãos. Eu iria. Não teria agenda mais importante do que isso, não. E no momento em que a vida é assim, a gente descobre a força da simplicidade. A gente descobre que o essencial é justamente invisível aos olhos, como dizia o escritor Saint-Exupéry. O essencial é invisível aos olhos. É assim. Por quê? Nós não estamos acostumados a lidar com as coisas que são essenciais. Nós estamos acostumados com o que é artificial na vida. Se hoje fosse o último dia, a minha conduta seria diferente, a sua conduta seria diferente. Você iria eleger realidades mais nobres para você cuidar. Será que o Evangelho não seja isso? Será que o Evangelho não é o impacto dessa verdade sobre nós? Nós que muitas vezes nos perdemos com tantas bobagens para tentar entender o valor da palavra de Jesus. Nós que tantas vezes reduzimos esse discurso a um discurso moral. Não, é muito mais que isso. É muito mais do que pode ou não pode. O Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é o impacto da vida de Deus em nós para dar qualidade ao nosso jeito de viver, ao nosso jeito de olhar as pessoas, o nosso jeito de comer. Ontem eu tive uma oportunidade de jantar com 2 amigos que amo muito. E a oportunidade de dividir com eles, assim, a brincadeira, o riso, conversa fiada, né? A oportunidade que a gente tem de demorar aquele instante da vida, de não ter pressa. Depois até mesmo a saudade que fica, né? Poderia ter durado tão mais aquele jantar. Sabe o que eu fico pensando, gente? Que a última ceia de Jesus é justamente isso. Aquilo que os discípulos não queriam que terminasse. Foi tão lindo, foi tão especial estar com o Mestre. Foi a última oportunidade deles. Pensa que desde aqueles 3 anos que eles caminharam juntos, aquela foi a despedida. E uma despedida daquela não pode ser de qualquer jeito. Por isso, a louça de ocasião, a toalha branca deitada sobre a mesa, pão, o vinho. E o mais importante, o que nós comemos não é apenas o pão, não é apenas o vinho. O que nós comemos é o significado que nós temos um para o outro. Isso é Eucaristia. O que nós entregamos um para o outro não é apenas o alimento, é o que nós somos. Quanta Eucaristia você já não celebrou na sua casa, mesmo sem ser padre? Quanta Eucaristia você já não viveu lá com seus amigos no boteco? Me desculpe o termo. Quanta Eucaristia não é possível no momento que você está sentado com quem você ama, dividindo a sua vida, contando o que te faz sofrer, contando o que te alegra, e você recebendo do outro isso também. Se você tivesse a oportunidade de fazer um filme da sua vida e de você lembrar quantas vezes você se sentou à mesa com quem você ama, e vocês se comungaram, e vocês nem queriam que aquilo terminasse. Foi tão bom, foi tão especial, que nós não gostaríamos que terminasse. Não é assim? Esse é o valor da última ceia. De um homem e de um Deus que está morrendo, e que gostaria de continuar vivo naqueles que Ele amou. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue.
não é só trazer para dentro, não. É você descobrir que no momento que você comunga o outro, você o assume como gente. Você o assume como pessoa. E aí você diz: tu não morrerás. Mesmo que a vida te leve de mim, mesmo que jamais eu tenha a oportunidade de olhar nos teus olhos de novo, porque um dia eu sentei contigo e escutei da tua vida, e escutei tua história, e comunguei contigo aquilo que tu és, tu não morrerás. Continuarás, permanecerás vivo em mim, porque um dia a vida nos fez encontrar o significado de mais bonito que pode ter. Esse é o significado de sentar junto para comer, como família. Não é só para matar a fome do corpo. Não é só para matar a necessidade física da alimentação. É muito mais que isso. Quando a gente sai para comer com as pessoas que a gente ama, é a fome da alma que nós precisamos aliviar. A comida até ajuda. É gostoso saborear um prato diferente que não é o comum de todos os dias. Mas o que nos faz ter vontade de sair de casa para estarmos juntos é aquilo que passa pelo sabor, pelo alimento, que é muito mais que pão, que vinho, é muito mais que carne, que peixe. É a vida. É a vida que nós vivemos, que nós celebramos e que nos faz ser, então. Eu sou cristão. Por quê? Porque o Cristo está dentro de mim. Porque um dia eu olhei nos olhos, vivi com Ele, aprendi com Ele e já não sei mais ser quem eu sou, se Ele também não foi em mim. Tenho muitos pecados. Tenho muitas fragilidades nessa vida. Algumas eu tenho coragem de contar, outras eu não tenho. Às vezes eu não tenho coragem nem de contar para mim mesmo. Mas uma certeza eu tenho. Eu não desisto de ser como Ele. Eu não desisto de estabelecer com Ele este pacto. Senhor, eu quero ser você de novo. Porque é bonito demais ser o que você é. Me empresta o seu coração para que eu possa seguir adiante. Me empresta o seu coração para que eu possa ter alguma coisa de novo a dizer às pessoas que me escutam. Me empresta o seu coração para que eu tenha a possibilidade de continuar voltando aos lugares que eu preciso voltar, abrindo as portas que eu preciso abrir, revisitando os lugares que eu preciso visitar. Que Deus abençoe você. Obrigado por ter me permitido hoje entrar mais uma vez na sua vida através deste programa. E eu acredito que alguma forma, algum detalhe de Eucaristia aconteceu entre eu e você hoje. Porque quando Deus está entre nós, fica muito mais fácil celebrar a vida. Derrame o Deus Todo-Poderoso a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizades, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente Em setembro,